Certo. Você veio preparado para chorar? Amém? Graça e paz. Amém? Isso, glória a Deus. Para mim é um prazer sempre estar aqui, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor e fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é falar para a juventude. Falar para vocês é muito fácil. A gente pode ficar mais despojado, pode usar um linguajar mais aberto. Às vezes a gente vai falar, por exemplo, para jovem a gente pode falar sexo. Para idoso a gente tem que dizer coabitar. Então o vocabulário fica mais acessível, Uma coisa mais fácil. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui. Paulo me convidou e glória a Deus. Eu quero fazer uma apresentação a vocês. Eu estou pastoreando uma igreja em Xerém e veio um grupo comigo lá da igreja. Eu queria que vocês ficassem de pé aí, pessoal que veio comigo. Isso. Esse é o pessoal. Um pequeno grupo para deixar sentar. Aqui está minha digníssima esposa. Amém? Você fica de pé, pessoal? Isso. Glória a Deus. Amém? Isso. Abra sua Bíblia. Filipenses. Capítulo de número 3. Versículo de número 13. 13 e 14. Filipenses, capítulo 3. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz, por isso fala conosco, Senhor. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, e fala conosco até aquilo que nós não estamos nem muito animados para ouvir, mas que nós estamos precisando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Isso. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a determinação para se começar algo e para chegar até o final. Hoje é muito comum as pessoas conseguirem um bom planejamento inicial, uma dinâmica inicial muito forte, muito operante, mas ao longo da caminhada, ao longo da missão que você precisa exercer para chegar no alvo, muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas não conseguem superar as adversidades. Muitas pessoas se prendem às derrotas, às lembranças de coisas negativas. Então nós vamos olhar hoje alguém que sabia muito bem como deixar o passado no seu devido lugar. Ele era um jovem muito promissor, era um sonhador, como o pastor Silas estava narrando aqui, porque se tem uma coisa que você precisa ser, é um sonhador, querido. O sonho é o que nos move. O dia que você parar de sonhar, você estagnou-se. E estagnar, você pode estagnar mesmo num posicionamento bom. Tem muitas pessoas que se paralisam no bom. Eu tenho falado isso lá na igreja. O bom pode ser o seu maior inimigo, porque o ruim te expõe à mudança. Mas o bom pode paralisar você e impedir de você, ou que você viva com Deus o sobrenatural.
Então nós vamos dar uma olhada, porque nessa caminhada cristã, nós precisamos aprender a lidar bem com o passado, a lidar bem com os dissabores, a fazer com que nossas perdas particulares não mudem nossa ótica a respeito de Deus. Nós precisamos ter um equilíbrio para chegar. Então nós temos um alvo, nós temos um objetivo. E como chegar lá? Eu quero traçar hoje com você a história do José. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, se fosse possível, no capítulo de número 37. E nós vamos ver algumas coisas. Nos 2 primeiros versículos. Gênesis capítulo 37, verso 1. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só até o verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Amém? Vamos dar uma olhada na história desse garoto sonhador. Até o presente momento, ele é um jovem, o irmão mais novo da casa de inúmeros homens. Ele tem 10 irmãos. Ele tem uma irmã. Ainda falta nascer Benjamim, o seu irmão. Mas nesse momento, José, ele é o caçula. E talvez não houvesse muitas coisas promissoras para ele. Numa cultura em que o primogênito recebe todas as fichas para dar sequência à história da família, ele é o caçula. Ele convive no meio de seus irmãos mais velhos, que oferecem a ele um referencial negativo. Exemplos distorcidos do que seria viver segundo o padrão de Deus. E José, nesse contexto, consegue sonhar. Tem algumas coisas que eu confesso, que quando eu observo o texto me incomoda. Uma delas é que José sabia que os irmãos já não gostavam dele. Então, para que contar sonho para eles? Ainda mais que os sonhos de José diziam a seus irmãos que José iria tomar um posicionamento de destaque. Ou ele era muito imaturo, ou ele era um cara encrenqueiro. Não, olha só. Ele era o filho da Raquel. É ou não é? Raquel era a mulher que o Jacó amava. O cara trabalhou com força para casar com a Raquel. Você vê que ele trabalhou. Enganaram ele. No dia do casamento trocaram a mulher. Não sei que cara otário é esse, mano. Como é que troca a minha mulher? Eu estou 7 anos doido para pegar a dona. É ou não é verdade? No dia de pegar a santa varou. Alguém troca a mulher e eu não vejo. A única coisa que me explica isso, sabe o que é? Cachaça. Ele deve ter bebido alguma coisa. Não é possível. Não é possível. Ele acorda de manhã. Não era Raquel, era Lia. A Bíblia dá a entender que ela tinha um olho para arquibancada, o outro para geral. É, na verdade, um negócio meio bagunçado. Olha só.
Mas ele continuou trabalhando para casar com aquela mulher, que era estéril, que deu aquela confusão toda, que você deve saber. E se não souber, vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Tempo aqui é pouco, a gente fala o necessário. José era filho da Raquel, o primeiro filho. O segundo é Benjamim, que Raquel vai morrer no parto. Mas olha só, um menino muito amado por seu pai, o caçulinha. O pai fazia uma roupinha maneira, mandava fazer, provavelmente, bem vestido, coitadinho. O pai amava tanto ele, e os outros irmãos não gostavam. Então Zé já viu que os caras não era boa coisa. Também tem um agravante, era dedo duro. Que falava com o pai os podres dos irmãos. Isso aí eu tenho que botar na conta dele, não é verdade? Também não pode passar em branco. Mas ele sonhava. Uma vez sonhou que todos os seus irmãos, simbolizados em molhos, não é verdade, iam se curvar diante dele. Tá bom, sonhou, fica quieto. Chamou os irmãos e disse, eu sonhei. Ninguém estava afim de ouvir o sonho dele. Os caras não gostavam dele. Mas sonhei, sabe, que o meu molho ficava de pé. E o de vocês se curvavam. Aí que os caras não gostavam dele mesmo. E agora com razão. Mas ele não parava de sonhar, porque sonhador é assim. Sonhador é meio doido. Passa um sonho e ele já tem outro. Sonhador vive de sonho em sonho. Se tem uma coisa difícil, é o cara que não sonha viver com sonhador. Por isso que os caras não gostavam. Porque acaba um sonho, acabou! Você fala, agora esse miserável sossega. Lá vem o miserável com outro sonho. Aí você fala, essa praga não fica quieta. Não, meu Deus do céu. Eu nunca sonhei isso, tem um sonho atrás do outro. Olha só. E agora ele tem outro sonho. E nota que os sonhos vão ficando maiores. Parece jogo de videogame. Passou uma fase, fica outra maior. Não é verdade? Agora lá está o José. Sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Até aí está certo. Sonhou. Não, falou. Sonhei. Aí os irmãos e o pai, nem o pai gostou. Que o pai falou, menino, o que você está sonhando? Eu, sua mãe e seus irmãos vão se curvar? Ele falou, eu só estou sonhando. Dá licença? Todo sonho traz consigo suas responsabilidades. É ou não é? Você sonha em ser o quê? Gari, tem uma responsabilidade. Não tem nada de desmerecer, só que é um sonho. Você sonha ser engenheiro? Você sonha? Você sonha ser astronauta? Ué, sei lá o que você sonha. Tem gente que sonha tanta coisa, você está achando esquisito, cara? Cada um sonha. Tem gente que sonha e esquece. Ué, o Nabucodonosor não sonhou e esqueceu? Sonhei, esqueci o que eu sonhei. Eu quero alguém que lembre o que eu sonhei. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, para ter misericórdia. O cara queria que os olhos, chamou os caras. Eu quero todos os sábios aqui. Vocês comem da minha comida. Tem que adivinhar o meu sonho. E o pessoal falou, só falar o sonho. Ele falou, esqueci. Ele vai mandar matar todo mundo até que chega na casa do Dani. Eu estou falando para jovem, por isso que eu estou abreviando. Lá na casa do Daniel, bateu palma, falou, o senhor Daniel falou, o que houve? Pegar o senhor para quê? Morrer. Mas não fez nada, não adivinhou o sonho do cara. Mas o que ele sonhou? Nem ele sabe. Esse cara tá doido, isso fumou um bagulho, não é verdade? Isso tá doidão, foi um pedrão de crack. Esse cara tá perdido e agora se vira. Você tá rindo?
Mas vamos voltar para o personagem certo. Deixa o camarada lá, só para você entender. Todo sonho traz consigo suas demandas. José sonhou que seria grande. E para ser grande, tem que vencer grandes obstáculos. Os irmãos não gostavam que ele sonhava. Não entendiam direito seus sonhos. Seu pai guardava e nutria aquilo no coração, porque José me parecia ser alguém diferente. O caminho que José trilhava não era um caminho da corrupção, trilhado por seus irmãos mais velhos. Mesmo seguindo alguns padrões sociais da família, que ele poderia estar inserido e ter se tornado um produto do meio, José não. Ele não compartilhava com o estilo de vida de seus irmãos mais velhos. José tinha um estilo particular, sabe? Era algo dele. O desejo de agradar a Deus, o desejo de servir a Deus, os sonhos, sabe, que o impulsionavam. E dizia que se ele tinha sonhos, ele não poderia perder foco. Ele não poderia perder forças. E agora, olha só, um dia está lá, depois de tanto desconforto, seu pai manda ele saber a notícia de seus irmãos que estavam apacentando. E José então vai em busca de seus irmãos, e quando é visto ao longe, há uma conspiração contra ele. Há o desejo de matá-lo. Os irmãos não gostam dele. Ele não é bem visto. Ele é um sonhador. Ele é alguém que planeja ir longe. Ele é alguém que planeja chegar onde nenhum de seus irmãos chegaram. Ele é alguém que planeja chegar até mesmo num lugar que nem mesmo seu pai conseguiu ir. Este camarada está sonhando demais. Precisamos sabotar os sonhos. Precisamos criar uma estratégia para que ele não viva isso. E os irmãos então prendem José e o jogam numa cova. Ele é lançado numa cova, numa cisterna. E eu imagino um momento difícil, porque as pessoas que o prenderam e que estão planejando matá-lo, eram pessoas que deveriam estar na vida dele para protegê-lo. Eram seus irmãos. Ele não está sendo aprisionado por pessoas estranhas. Não. Quem quer sabotar os sonhos de José não são pessoas de fora. São os de casa. São aqueles que se assentam com ele, são seus parentes, são seus irmãos mais velhos que deveriam protegê-lo e querem tirar a sua própria vida. Há uma conspiração enquanto ele está na cisterna. Só que chega a uma conclusão, devido à passagem de uma caravana de ismaelitas, que é melhor vender José. Não vamos matá-lo. Vamos tirar José de perto de quem pode viabilizar seus sonhos. Tinha alguém que poderia fazer José se posicionar num lugar maior do que seus irmãos, até mesmo do que Rúben, que era o primogênito. Jacó tinha autoridade para isso. Assim como Davi põe Salomão no trono, apesar de não ser o seu primogênito, Jacó também poderia, se fosse do seu agrado, colocar José. E José poderia administrar melhor e crescer e se tornar alguém maior que seu próprio pai. Então seus irmãos, com uma estratégia, pensam: vamos tirá-lo daqui. Se nós afastarmos ele, mandarmos para uma terra estranha, para uma terra inóspita, para um local onde ele não tem o apoio do pai,
Aqui o pai o ama mais do que a nós. Mas longe como escravo, ele não tem perspectiva de vida. Então vamos vendê-lo. Vamos avisar nosso pai que ele morreu, um animal o atacou. E está tudo certo. Todos contam a mesma história e está tudo tranquilo. Assim foi feito. E vendem José por 20 moedas de prata. Eu imagino José, pensa se fosse tu. Você andava de roupa maneira que o seu pai te dá. Tênis de 12 molas, iPhone, pensa. E agora seus irmãos mais velhos te vendem como? Como o quê? Eu imagino José falando para os irmãos, pô, não vende não, pô. Pô, não vende não. Pô, não quero ir não, poxa. Poxa, vendeu, né? Pô, vendeu. Pô, me compra aí de novo, pô. Pô, me compra aí, poxa. Que é isso, hein? Pensa José olhando para trás. Poxa. Poxa vida, hein? Pô, não quero ir não, pô. Vambora! E ele, se fosse tu, seja franco. Pensa a trajetória. Você andando, o que passaria na sua cabeça? Em relação aos 10 malandros que te venderam. Pensa. Também. Essas pragas ruins. Me venderam, mas eu sou menina dos olhos do Senhor. Senhor. O Senhor pode mandar as pragas do Egito, tudo para casa deles. Não, na verdade. Tem gente que quando vive uma crise, vira feiticeiro. Faz feitiço, faz. Eu, na verdade, pega o caldeirão. Também. Vocês vão ver só. Que é isso? Sua vida está na mão de quem? Sua vida está na mão de quem? Então, meu filho, no final vai dar tudo certo. Alguém quando começar, eu gosto de brincar com isso, porque quando alguém começa a ler sua história, começa assim, ó. Como muitas pessoas gostam de ler livros, ler só o começo, não. A caneta que escreve o nosso futuro está nas mãos do Senhor dos Exércitos. Então não se preocupe muito com o que está escrito no começo, não. Continua lendo. É verdade. Quem começa a ler o início da sua história jamais imagina, hein? Pensa, é igual o Shrek. A senhora achou que ia ganhar um príncipe, não foi? Virou Fiona. É verdade. Uma história sensacional, é ou não? Mas volta para mim aqui. Isso aí. Muita gente, porque essa é uma estratégia do maligno. Contaminar o seu coração, decepcionar você, fazer você ficar tão chateado que te venderam, porque o teu pai te deu para os outros, porque abusaram de você quando você era pequenininha, porque o menino pegou você e disse que ia casar. Tá assim, ó. Pastor, estou decepcionada, pastor. Quero mais saber de homem, não. Ninguém mandou arrumar o errado. Agora está decepcionado com todo mundo. Ainda tem um homem bom. Tá ruim de achar, mas tem. Homem bom tá igual mico, leão dourado. Para ver só em cativeiro. É ou não? Você é ruim, mas tem. Desanima não.
Então você imagine se José fosse para o Egito com o coração ocupado pela mágoa, o ressentimento. Não, nós lemos um texto de Filipenses que as coisas que passam devem ser ficadas ou devem ser deixadas para... Passou. Teve uma hora que ele não conseguiu ver mais os irmãos. Não dava mais para trás. Vamos embora, agora é Egito. Vamos para o Egito, vamos para o Egito, vamos para o Egito. Poxa, no Egito, hein? Vamos lá para o Egito, quem sabe tem alguma coisa boa lá. Sou estrangeiro. Vai ser difícil arrumar um emprego no Egito. Ainda mais sendo vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo. É ou não é verdade? Sim ou não? Ele era escravo na casa de Potifar? Sim ou não? Sim. Mas ele não tinha comportamento de escravo. Na boca das pessoas ele era um escravo, mas no coração dele ele nunca foi. Ele não tinha postura de escravo. O escravo fazia apenas aquilo que ele era, mas ele era um cara exponencial. Ele era um cara acima da média. Ele ia além, ele fazia mais. Isso aí. Esse dia eu vi o cara falando na igreja, pastor. Rapaz, você tem que fazer um curso aqui para você melhorar essa parte de visual, de mídia da igreja. Ei, filho, o que eu vou você? A igreja me paga para eu apertar esse botão e esse botão. É isso que ele me paga. Então eu aperto esse botão, pronto. Acabou, eu aperto esse botão. Esse é o meu ministério. Uma mula dessa, não é verdade? O que é isso? Às vezes eu olho esse tipo de gente, Jesus olhando, conversando com Deus. Falando, pai, olha por que eu morri, olha. Uma praga ruim dessa, não é verdade? Eu ainda salvei isso. Você para pensar. Não, José não era escravo, ele não tinha mente de escravo. A Bíblia diz que tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme todas as suas. Faça o melhor. Se o homem não te honrar, Deus nos céus te honra. Entendeu? Porque o que você faz pode passar despercebido aos homens, mas não passa despercebido a Deus. O cara não era escravo, tanto não era que o Potifar ficou olhando, falou, cara, esse cara é bom, hein? E foi colocando as coisas na mão do Zé. E o Zé foi tomando conta dos cartões de crédito, pagando as faturas. Na verdade, o Zé foi lá tomando conta de tudo, mexendo na bolsa de valores do Egito, as ações do Potifar. Tudo legal. Não mexia em nada. Não pegava nada. Nada. José era um cara íntegro, que ele sabia onde queria chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você não precisa mexer em nada do que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. Deixa para lá, meu filho. Não, você está aqui, pastor. Não, eu faço tudo, sabe, pastor? Eu faço tudo aqui, sabe? Trabalho demais. Então eu acho que eu mereço. Merece o quê, rapaz? Você merece o que você ganha. Está satisfeito? Ora a Deus. Fala, Senhor, estou precisando ganhar um dinheiro a mais. Então me arruma outro emprego aqui, que esse aqui está ruim pra caramba. Não precisa mexer em nada do que é dos outros. O Zé administrava tudo direitinho. O Potifar viu que Deus era com isso. O cara está no Egito. Cadê o pai dele? Está lá longe. O pai dele está com ele? A mãe dele está com ele? O sacerdote está com ele? Mas quem é que está com ele? Deus. Isso aí, meu filho. O segredo é andar com Deus. Entendeu? Você anda com Deus, porque, primeiro, todo mundo quer ajudar quem anda com Deus. Pode notar, quem anda com Deus de verdade, sim, todo mundo quer abençoar. Por quê? Porque Deus está abençoando. O Zé está lá, o Potifar gostou dele. Mas como o sonho é grande, lá vem outra tentação. Já que a traição dos irmãos não azedou o coração do José. José é jovem, o lapeta sabe onde mexe. Já avisei aqui, todo mundo sabe aqui na igreja, lapeta, fala comigo, lá. Por que você não fala com você? Porque ele vem para cá.
Então você fala com ele que é para ele ir para lá. Então deixa o Peter longe. Certo? Deixa ele lá. Volta aqui. O diabo, astuto, os irmãos dele não estão mais lá. Estão? Mas a estratégia para acabar com o sonho de José não é apenas de seus irmãos, mas é do inimigo, o concorrente, o chifrudo. Aliás, o único chifrudo que não tem mulher. É ele, é ele. Olha, e cuidado, né? Eu tenho um respeito muito grande, porque ele me respeita muito, Fábio Pochá, mas ele fez um vídeo agora da Porta dos Fundos, do céu e do inferno. Quem viu, levanta a mão. Isso. Tem muita gente que vai entrar para o inferno pela porta dos fundos. O diabo exigente, o diabo vai chegar lá no inferno e encontrar com ele. Falar, ô, Satanás, eu não acredito em você não. O diabo vai falar, é aqui mesmo. Fé é coisa do concorrente. É ou não é? Aqui pode entrar sem. Porque, olhe só, quem assiste Porta dos Fundos, esses vídeos, é a garotada. Cuidado com que essa turma, esses caras são bons no que faz. Eles não são qualquer coisa, não. Você tem que ter critérios. Você tem que saber, você tem que avaliar. Cuidado com que essas pessoas, que muitas vezes se tornam referenciais para a juventude, como cabeça pensante, e os caras pensam, os caras não são bobos, não posso falar mal não. Eu conheço o cara. Você está entendendo? Mas há malícia. O diabo queria levar o sonho de José. Era uma estratégia além. E agora, um cara novo, longe da família, solteiro. Qual é a melhor maneira de tentar tirá-lo do alvo? Sexo. A mulher do Potifar ficou de olho no Zé. Certo? Deve ter sido ao longo do tempo, porque ninguém levanta de manhã e diz assim, hoje eu vou adulterar. Lógico que não é. A mulher do Potifar olhou para o Zé. E o Zé, não, maluca, não. Que maluca maneira. A mulher devia ser bonita, porque mulher feia não tenta ninguém, não é verdade? Mulher devia ser uma cavala, aquela mulher do Potifar. Olhando pro Zé, olhando e falou, vem Zé, vem. E vocês sabem que o hormônio não aceita Jesus, não é verdade? O hormônio não converte, não. O hormônio está aí para mexer com você mesmo. Isso. Eu costumo dizer, estou falando para jovem, então eu posso olhar. Todo menino saudável tem um David Bennett dentro das calças. Se irritar ele, filho, vai arrumar problema. Deixa esse miserável quietinho, não é verdade? E ela olhou para o Zé e quis o Zé. E olha como é que é uma mulher fantástica. Ela chamou o Zé e ela foi mais ou menos assim, Zé, você já toma conta de tudo mesmo? Só falta eu. E o Zé falou, não, vou pegar não, filho, vou pegar não. Eu tenho um sonho aí. Eu tenho um sonho aí. Porque se ele se deita com a mulher de Potifar, ele seria o medíocre amante da mulher do patrão. E Deus tinha coisas maiores para ele. Você tem que botar na balança, pesar o que Deus tem para você. Cuidado com esses prazeres momentâneos. Cuidado com essas coisas transitórias e passageiras. Não perca seu foco. A mulher entra na vida do José.
para roubar o foco dele. Eu já falei isso quando preguei na outra igreja uma vez. Você acha que José estava afim de pegar ela ou não estava? Estava ou não estava? Claro que estava. Aquela mulher bonita, cheirosa. Olhando e falou, vem Zé, vem. Ele falou, não vou pegar não, mano. Não vou pegar. Não vou. Eu não vou pegar. Por quê? Porque eu não estou afim? Está afim, eu estou. Não é porque eu não estou afim, é porque eu tenho um sonho. Sabe, um sonho de ser grande, rapaz. Eu imagino o emocional dele falando, sabe? Parecia aquela música, eu acho que é do Seu Jorge. Eu pego, não pego, eu pego, não pego. Eu acho que era mais ou menos algo desse tipo. Aquela luta interior. Olhe para mim. A mulher então agarrou o Zé. Aí já é demais, né, gente? Eu gosto do José. Eu gosto dele por causa disso. O Davi, não aguentou a mulher que estava longe. Eu não é. Ló de Cabatisseba estava longe tomando banho. E a mulher do Potifar agarrou o Zé. E o Zé empurrou e falou, sai maluco, eu vou embora. Saiu correndo, deixou a capa para trás, a mulher ficou gritando, tarado, 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 tarado. Quem foi que chegou? O marido dela, e ele chegou. Chegou e falou, o que está acontecendo aí, o Potifar? Falou, o que houve? O que se passa? E ela falou assim, esse homem que você botou aqui dentro de casa tentou me violar. É uma mulher decente, fiel. Prenderam o Zé, gente. Gente, é desgraça demais para um Zé só. Por isso que eu estou te falando que o cara sabia onde queria chegar. Pegaram. Potifar mandou prender o Zé. O Potifar, presta atenção, sabia a mulher que tinha. Que em outro caso ele teria mandado matar o José. Ele só não mandou porque ele conhecia a mulher que tinha. Ele falou, vamos mandar matar não, manda só prender, porque essa mulher não é muito confiável não. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para amenizar o chifre, não é verdade? O que me encanta é que José poderia ter filhado o Potifar. Chega aí, mano, chega aí na parada. Fala logo para tu, só eu e você aqui agora. Essa mulher só é doida, mano. Eu não peguei porque eu não quis, estou falando sério. Porque não é de hoje que essa mulher está em cima de mim. Eu não peguei porque eu não quis. Não quis, se eu quisesse eu tinha pego. Entendeu? Ele se defendeu? Ele não precisava se defender. Porque a vida dele não estava nas mãos de Potifar. A vida dele estava nas mãos de Deus. Você está entendendo? Ele sabia que ele podia confiar em... E ele vai para a prisão por não pegar a mulher. Pensa se fosse tu na prisão. Primeiro que o argumento que ele ia usar na prisão não valia. Chegar na prisão e dizer, sou inocente. Aqui todo mundo é inocente, é isso aí mesmo, é isso aí. Continua com esse discurso que está certinho. Mas ele falando com ele mesmo, comunicação intrapessoal. Que é isso, hein? Não peguei ela, hein? E vim para cá, hein? Podia ter pego. Pelo menos estava aqui com razão. Não. Ele vai para a prisão, é ou não é verdade? E lá na prisão, sabe o que ele fez? Uma tatuagem de caveira. O comando vermelho do Egito. Que ele já está cansado das coisas. Não. O texto é bem claro. Lá na prisão, Deus era com o Zé. Na prisão. O Zé estava lá, estou aqui na prisão, tá, filho, já está não, Zé, inocente, sou inocente. E por que está aqui? Porque eu não peguei a mulher. E por que você não pegou? Não peguei por causa de Deus. E Deus deixou você vir aqui, falou, fazer o quê? Estou aqui na prisão. Mas por que você está aqui? Estou aqui porque eu não peguei. Não peguei por quê? Porque não deu. Não tinha nem explicação. Ele está lá na prisão.
Ficou lá um tempão, só para você aprender a lutar contra as coisas que querem roubar seu foco. Você persistir. Qualquer coisa, essa juventude vira para a gente e diz, ô pastor, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. A carne é fraca, você acha que é só a sua carne que é fraca? Você acha que eu não tenho vontade de ver pornografia? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, sabe de nada. É postura, é posicionamento. Entendeu? Você precisa entender isso. Ele está lá na prisão. E na prisão Deus era com ele. Está lá na prisão. É o caminho que ele tinha que trilhar. É o caminho que Deus teceu. Ele está ali por causa de sua fidelidade. Ele não foi vendido porque havia um pecado na vida dele. Não. Ele não vai para a prisão porque tinha um pecado na vida dele. Não. Porque às vezes há caminhos que nos levam a lugares que nós não gostaríamos de ir. Mas quando o caminho te levar, ou a situação te levar para onde você não gostaria de estar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Lá na prisão Deus estava com José. E aí o copeiro sonhou com um montão de uva. E falou, Zé, sonhei, poxa, com as uvas. As uvas sim, umas uvas sim. Zé falou, vou falar uma coisa para tu, você vai voltar a servir o faraó. Aí o padeiro ficou com inveja, sonhou com um montão de pão. Pão de forma, pão de sal, bengala. Falou, Zé, eu sonhei também. O Zé falou, tu vai bem morrer, miserável. Ninguém mandou sonhar. Passou os dias, o copeiro foi servir. E o padeiro morreu. Aí o Zé falou assim para o copeiro, que o copeiro tinha uma certa influência, uma certa proximidade com o faraó. Né? Ele falou, copeiro, falei uma coisa para tu. Quando tu chegar lá, fala para o faraó que eu não agarrei ninguém não. Aquela mulher tem furor uterino. É ou não é verdade? Eu não fiz nada. Entendeu? O copeiro falou, deixa comigo. O copeiro foi embora e se esqueceu de... Os irmãos vendem. A mulher agarra. O patrão manda prender. E o copeiro esquece. Eu acho melhor parar essa pregação aqui. É desgraça demais para um Zé só. O copeiro esqueceu. Está lá, tudo tranquilo. O tempo passando, José comandava o cárcere, o carcereiro confiava nele. Certo, o celular para entrar era tudo com ele. Está ele lá. Quando de repente, quem foi que sonhou? O faraó. O faraó sonhou com uma vaca magrela, esquisita, canibal, que comia vaca gorda. Umas espigas também esquisitas, feias, que comia, não sei como é que espiga come a outra. O cara sonhou, foi com desenho animado, esse miserável, não é verdade? E aquilo perturbou o faraó, perturbou. E ninguém interpretava o sonho. E aí o copeiro se lembrou e falou, ih, faraó, tem um cara ali na prisão, o Zé. Interpretação, interpretou o meu, se cumpriu, e o finado padeiro também. Cumpriu. O faraó falou, chama o Zé. Eu imagino o Zé chegando na presença do faraó. Qual é, faraó? O faraó falou, eu ouvi falar que você interpreta sonho. Ele falou, eu não, mas um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos muito esquisitos. Ele é bom. Pois é, o Zé, eu sonhei com a vaca magrela, canibal, que comia vaca gorda, e com as espigas. Eu não sei o que é não, e ninguém sabe. O Zé falou, eu vou falar com o chefe. E foi orar, deve ter falado, Senhor,
Que vaca magrela maluca é essa que come a outra? E essas espigas, que esse cara sonhou, Senhor? Revela aí para mim, poxa. E Deus falou, ô Zé, vaca gorda, espiga cheia, 7 anos de prosperidade, vaca magra, espiga vazia, 7 anos de escassez. O Zé falou, deixa comigo. Falou, faraó! Falar para tu aí, já sei. 7 anos de prosperidade é a vaca gorda e a espiga cheia. 7 anos de escassez, a vaca magra e a espiga vazia. Vou logo avisando para tu, arruma um homem. Arruma um homem para tomar conta disso tudo aí, um homem, entendeu? O faraó falou, captei a vossa mensagem, amado José. Esse homem é tu. É você o cara. Olhe só. Olhe onde o caçulinha do Jacó está chegando. Olha onde o sonhador, sem muita perspectiva de sucesso, estava. E olha onde ele está agora. Agora não esqueça de olhar o caminho que ele trilhou para chegar onde está. Entendeu? Porque as pessoas só gostam de olhar onde os outros estão, mas se esquecem de olhar o caminho que eles trilharam para chegar onde estão hoje. Não pensa que é mágica não, meu filho. O faraó falou, é tu esse homem. O Zé falou, é eu mesmo. Mudou a indumentária, fez aquelas coisas dos egípcios. Arrumou um carro bonito, com 2 cavalos de força. Aquela coisa, foi morar num lugar maneiro. Está lá o Zé bonito na fotografia. Governador do Egito. Se fosse tu, vou lá na casa do Potifar. Vou lá. Agora eu sou governador. Escuta só. Ô Potifar, sabe quem sou eu? Chama sua mulher lá. Fala agora quem eu agarrei. Não, fala agora. Agora eu quero ouvir tu falar. Eu agarrei o quê? Nem boli no você. Você que me queria e eu não quis. Não, as coisas que passaram, José deixa para trás. Acabou, menino. Traíram você, traíram. Que se dane. Traíram. Ana, venderam você, venderam. Machucaram você, machucaram. O que passou, menino? A tomar um banho. Tirar essa nhaca do passado de você. Ana, esse cara ri engraçado, né? É legal, tá joia. Aquele eu fico pensando aqui assim, já estou terminando, já. Olha só, olha aqui para mim. José não foi lá, porque o passado não virou para ele um fantasma, sabe? As coisas de José estão adiante dele, o que passou, passou. Ele tinha os benefícios do pai, agora não tem mais. Ele tinha o colinho da mamãe, agora ele não tem mais. Ele tinha a situação estabilizada, agora ele não tem mais. Ele tinha o quê? Todo o conforto da casa de Potifar, agora ele está no cárcere. Agora o cárcere já não existe mais. Ele é o homem do governo. Ele é um cara que olha para frente. É isso que você precisa entender. É isso que nós precisamos entender. É essa a proposta. É o alvo. Aí, o tempo passou. Os anos de crise vieram.
E quem é que vem fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos do Zé. Aquela sacolinha com os bichinhos. E o Zé estava bem em pé. Ele estava vestido diferente, maquiado, forjado pelas adversidades que passou ao longo da trajetória. Os irmãos olharam, não deve ter o encarado, pois ele era uma autoridade, provavelmente, até por isso os irmãos deveriam desviar o olhar do rosto dele, ele era o governador. Talvez também esse seja um dos motivos pelos quais não conheceram. E José falou: o que é que vocês vieram fazer aqui? Ele falou: compra. Espião! Não somos não, cala a boca. Eu falei que vocês são espiões. Cala a boca, prende eles. Prende eles. Espiões, eu estou falando. Eu gosto de ver isso, porque isso me mostra que José era um cara comum. Quando ele vê aquilo, ele lembra, aquilo mexe com o interior dele, sacode, vasculha, ele toma uma decisão tempestuosa, mas 3 dias depois, as coisas se acalmaram, se ajustou, ele já está equilibrado, ele diz: pode mandar soltar os meninos. Solta os garotos. Ele então cria aquela estrutura que você deve saber, né? Traga o outro irmão de vocês, aquela coisa toda, trazem Benjamim, ele esconde algo na bagagem de Benjamim, na hora de ir embora, porque ele queria reter o irmão, porque era o único que não o havia traído, até porque no presente momento ainda não tinha nascido. E agora, olhe só, quando José tenta reter Benjamim, Judá, que foi um dos que encabeçaram a venda de José. Aliás, o texto sugere que ele era o que mais instigava a morte de seu irmão. Judá toma a frente e diz a José assim: meu senhor, nós já temos um irmão que é morto. Se o senhor ficar com esse menino, com Benjamim, nosso pai vai morrer. Fique comigo, eu fico no lugar dele. Note que me parece que ao longo dos anos, as coisas também não ficaram paralisadas na casa de Jacó. Coisas também aconteceram que moveram o coração de Judá. Eu não sei por que ele incitou aquelas coisas, mas talvez simplesmente porque era o plano de Deus para fazer algo grande na vida de José, pois ele agora se prontifica a ficar no lugar do irmão. E José então, adiantando um pouquinho, não se contém. Pede para que todos saiam e fica somente diante dos irmãos e diz aos irmãos assim: vocês lembram de mim? E os irmãos falaram: quem? Eu sou o Zé. Os irmãos falaram: que Zé? Falou: o Zé falou para vocês assim: não vende não. Não vende não. E os irmãos falaram: o Zé, nosso irmão? Isso. Eles devem ter pensado: e agora, quem poderá nos defender? Deixa quieto. Mas olhe só, José se revela a seus irmãos, tira aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar, e diz: sou eu. Olhe bem onde esse rapaz chegou. Olha o conforto que ele conseguiu colocar a sua família quando Jacó vem com aquele pequeno povo para o Egito. José teve condições de colocar aquele povo numa boa terra. O povo foi muito bem tratado enquanto
José estava vivo. Mas por que ele chegou naquele lugar? Porque o pai o amava? Não. Não foi Jacó que fez José chegar onde chegou. Foi por causa das decisões que ele resolveu tomar ao longo de sua história, ao longo de sua vida. Eu tenho aprendido uma coisa nessa vida: não adianta reclamar. Você pode decidir se você vai ficar nos bastidores da vida, olhando pessoas subirem no palco e protagonizar com Jesus suas histórias, ou você pode decidir subir você no palco da vida e você protagonizar com Jesus, como um ator, uma atriz coadjuvante. Ele vai ser o principal, mas você vai provar o que Deus tem para você. Preste atenção. Coloque um alvo, uma meta na sua vida. Um alvo. E não perca o foco. O nosso alvo maior é agradar o nosso Deus. O propósito da nossa vida, antes de ser feliz e ter prazer, é ser santo. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Mas pegue o exemplo deste rapaz. Pastor, onde eu estou, todo mundo tem um comportamento degradado. José também tinha. Pastor, as pessoas torcem contra mim, não sonham, riem e conspiram contra meus sonhos. José também tinha. Pastor, eu sou bombardeado, rodeado por informações sensuais que me expõem à pornografia, a isso, a aquilo outro. José também passou. Pastor, as pessoas se esquecem de mim, não lembram. José também foi esquecido. E nem por isso foi um derrotado. Dá para você entender isso? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Fique de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Feche seus olhos agora. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem sonhos? O que você espera do seu amanhã? O seu amanhã começa hoje. O seu amanhã começa agora. Você pode tomar uma decisão hoje que pode mudar a história da sua vida. Pare de olhar apenas as adversidades, os problemas, os desconfortos, os obstáculos. Foque no seu sonho. Você vai chegar onde ninguém chegou. Você vai além. Se nesta noite você está afastado dos caminhos do Senhor, sozinho você não vai a lugar nenhum. José só venceu as etapas porque estava com Deus. Deus governava o coração, a mente, seus desejos, seus sentimentos. Se nesta noite você entrou aqui afastado, longe dos caminhos do Senhor, Deus marcou um encontro com você aqui para te salvar, para dar a você a possibilidade de sonhar. Se nessa noite você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, ou voltar para os seus caminhos, você adolescente, jovem ou adulto,
Se hoje você deseja voltar ou começar pela primeira vez uma história com Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, só se tiver, levante sua mão assim. Tem uma pessoa aqui. Aí na galeria tem alguém. Lá atrás tem outra pessoa. Tem mais alguém? Estenda a sua mão se você desejar voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero chamar você aqui à frente. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar e vem aqui. Você que quer tomar essa decisão, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, faça desta noite um marco na sua vida. Isso, vem cá, meu irmão. Sai do seu lugar, é importante. Tem que ser rapidinho. Essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger, ninguém quer te pressionar. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sai do seu lugar e vem aqui receber um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode mudar a sua vida. Faça desta noite um marco na sua história. Isso. Vem para cá. Vem. Isso. Tem mais alguém? Está vindo aqui alguém ainda? Faça assim, ó, que eu espero. Isso. Glória a Deus. Isso, eu vou esperar. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Enquanto Davi estava cantando, não havia festa nos céus. Enquanto eu estava pregando, não havia festa nos céus. Mas agora há festa nos céus. Isso, vem para cá. Isso, sai do seu lugar. Vem para cá. Eu acho perfeitamente plausível esse momento de reflexão que você está fazendo. Não tem nada de errado nisso, não. Isso é até legal, porque mostra que não é um momento de emoção. Você ponderar, fazer uma análise momentânea da decisão que você vai tomar. Isso é legal, é um culto racional. Isso. Mas preste atenção. Eu não posso ficar aqui muito tempo. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Ninguém que entrou aqui neste culto para receber Jesus vai sair daqui sem Ele. As amarras do diabo estão caindo por terra. Você pode ponderar aí, sim. Mas o Espírito de Deus vai estar falando ao teu coração. Isso. Sai do seu lugar e vem para cá. É isso aí. Você que está visitando, aqui eu tenho liberdade para falar. Aqui é uma igreja séria. Você não é convidado para alguém te pressionar, te chamar para um momentozinho de oração e depois te pressionar. Não, aqui é Deus falando, Deus agindo e Deus trabalhando no seu coração. Tem mais alguém? Se tiver, levante sua mão e eu espero você. Isso, vem cá. Isso, vem rapidinho, rapidinho, rapidinho.